Anda logo, Rodinhas. O carrinho de compras voou pelo ar, batendo contra a parede do supermercado com um estrondo ensurdecedor que fez todos pararem e olharem fixamente. Sarah Mitchell girava incontrolavelmente em sua cadeira de rodas, suas compras espalhadas pelo chão como pedaços de dignidade despedaçada. O leite explodiu, encharcando suas pernas paralisadas. Maçãs rolaram para baixo das prateleiras onde ela nunca conseguia alcançá-las. Pão amassado sob o peso da humilhação pública. Jake Morrison riu alto, suas tatuagens de prisão ainda frescas no antebraço. 3 semanas fora da penitenciária estadual, e ele já havia encontrado um novo alvo para sua raiva acumulada. Ops, não te vi aí embaixo. Sarah Mitchell tinha 38 anos e nunca imaginou que uma simples ida ao supermercado se tornaria o pior dia de sua vida. A esclerose múltipla havia roubado sua capacidade de andar 2 anos antes, mas não havia roubado sua vontade de viver. Pelo menos, não até aquele momento. Suas mãos tremiam nos apoios de braço da cadeira de rodas. Não por causa da doença, mas pela vergonha pura e crua de ser tratado como lixo na frente de dezenas de pessoas. Tony Reeves, o parceiro de crueldade de Jake, estalou os dedos alto o suficiente para que toda a loja ouvisse. 5 anos por assalto à mão armada haviam endurecido seu coração. Talvez da próxima vez você fique em casa, onde pertence, aleijado. Do corredor da farmácia, David Mitchell observava os ombros da esposa se curvarem para dentro, aquela postura defensiva que ele conhecia muito bem. Por 3 anos, ele vira em roubar pedaços da mulher que amava. Mas nunca se sentirá tão impotente quanto naquele instante. A voz de Sarah saiu quase como um sussurro. Eu só quero comprar comida. Jake se aproximou, sua sombra caindo sobre a cadeira de rodas como uma ameaça física. O que foi isso? Fale mais alto. Não conseguimos ouvir você aí de baixo. A multidão recuou, os celulares já gravando o que todos presumiam ser apenas mais um vídeo viral de humilhação. Mais uma pessoa com deficiência descobrindo seu lugar em um mundo que raramente dava espaço para ela. Mas então algo inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu do corredor de enlatados. Pequena, talvez 1,57 metros, usando um vestido branco simples que parecia brilhar sob as fortes luzes fluorescentes. Cabelo escuro puxado para trás modestamente, lembrando pinturas religiosas antigas. Rosto sereno, quase sobrenatural, com olhos que continham profundidades impossíveis. Os funcionários da loja já a tinham notado antes, sempre fazendo compra sozinha, sempre educada, sempre parecendo aparecer exatamente quando alguém precisava de ajuda. Começaram a chamá-la de Virgem Maria de brincadeira, mas o apelido pegou porque havia algo em sua presença que fazia até os clientes mais rudes baixarem a voz. Jake não a viu se aproximar. Estava ocupado demais saboreando as lágrimas de Sarah. Mas Tony viu. Seu sorriso arrogante vacilou quando aquela mulher estranha caminhou diretamente em sua direção, com passos medidos e decididos. Algo em sua postura fez seus instintos de sobrevivência gritar em perigo, mesmo que ela parecesse incapaz de machucar uma mosca. Com licença, disse ela, com a voz calma, mas carregada de uma autoridade que cortava o barulho do supermercado como uma lâmina. Acredito que esta senhora chegou primeiro. Jake se virou, pronto para zombar da nova vítima. Mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos encontraram os dela. Por um momento, algo brilhou em seu rosto. Confusão, talvez até medo. David se inclinou para a frente, com o coração disparado. Quem era essa mulher? E por que Jake Morrison, que sobreviveu a 5 anos em uma prisão de segurança máxima, de repente parecia ter visto um fantasma? A mulher misteriosa ajoelhou-se graciosamente e começou a recolher as compras espalhadas de Sarah, cada movimento fluindo como água. Seu vestido branco nunca parecia ficar sujo, apesar do leite derramado e dos detritos cobrindo o chão. Senhora, a senhora não precisa, começou Sarah, mas o sorriso gentil da mulher a silenciou. Todos nós precisamos, respondeu ela suavemente, colocando as maçãs de volta na cesta de Sarah com mãos que pareciam trazer calma a tudo o que tocavam. Jake recuperou a voz, mas ela falhou um pouco. Moça, é melhor cuidar da sua vida antes que se machuque. A mulher se levantou lentamente, ainda segurando a lista de compras de Sarah, e se virou para encará-lo. O que aconteceu em seguida seria repetido milhões de vezes nas redes sociais, analisado quadro a quadro, mas ninguém jamais concordaria sobre o que realmente viu. Porque naquele momento, sob o brilho fluorescente do mercado de Henderson, aquela pequena mulher de branco não parecia mais humana. Parecia algo muito, muito mais velho. E infinitamente mais perigoso.
Se você está gostando desta história de coragem inesperada nos lugares mais comuns, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que acontece a seguir fará você questionar tudo o que você acha que sabe sobre força, fé e as maneiras misteriosas como a justiça encontra sua voz. O que ninguém naquela loja percebeu foi que esta não era a primeira vez que Jake e Tony encontravam aquela mulher. E a razão pela qual o rosto de Jake ficou branco não foi medo, foi reconhecimento. Porque 3 semanas atrás, em seu último dia na prisão, ela havia sussurrado algo em seu ouvido que estava prestes a se tornar realidade de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. Jake deu um passo para trás, mas sua arrogância de ex-presidiário lutou contra algo que ele não conseguia nomear. Você não sabe com quem está se metendo, princesa. A mulher de branco inclinou a cabeça levemente, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. Na verdade, eu sei exatamente com quem estou lidando, Jake Morrison. Prisioneiro número 47.291. Solto há 3 semanas e 2 dias. O sangue de Jake gelou. Como ela sabia o número dele? Como ela sabia quando ele saiu? Seus olhos se estreitaram. Os instintos de sobrevivência na prisão afloraram. Tony riu nervosamente. E daí? Qualquer um pode pesquisar isso online. Mas sua voz tremeu. Porque ele também sentia algo errado com aquela mulher. Algo que fazia suas antigas cicatrizes de brigas na prisão latejarem como avisos. Ah, Tony Reeves, ela continuou, virando-se para ele com o mesmo sorriso sereno que nunca alcançava seus olhos. 5 anos por assalto à mão armada. Sua mãe ainda reza por você todas as noites às 23h47. Ela acende uma vela branca e pede para você encontrar o caminho de volta para casa. Tony empalideceu. Sua mãe nunca havia falado com ninguém sobre suas orações noturnas. Ela morava a 3 estados de distância e nem sequer tinha um telefone. Como esse estranho sabia de detalhes tão íntimos? David observava de longe, cada fibra do seu ser tremendo de raiva impotente. Por 2 anos, ele viu sua esposa lutar contra uma doença que lentamente roubava seu corpo. Fisioterapia, medicamentos caros, noites sem dormir quando a dor era insuportável. E agora, 2 criminosos humilhavam a mulher que ele amava diante de uma multidão que gravava em vez de ajudar. Suas mãos se fecharam em punhos. David Mitchell, contador de 42 anos, nunca havia brigado na vida. Mas algo primitivo estava despertando dentro dele. Algo que ele não reconhecia. Escute aqui, santo, Jake rosnou, recuperando sua bravata. Não sei que truque barato você está usando, mas é melhor você recuar antes que eu. Antes que você o quê? A voz da mulher permaneceu suave, mas algo mudou no ar ao seu redor. As luzes fluorescentes piscaram. O ar-condicionado parou de funcionar. Até a música ambiente da loja parou. Sarah olhou para cima, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, mas agora havia algo mais. Esperança. Pela primeira vez em anos, alguém se colocará entre ela e a crueldade do mundo. Você não entende, sussurrou Sarah, dirigindo-se à mulher misteriosa. Eles vão te machucar. Já passei por isso antes. Pessoas como eu, somos alvos fáceis. A mulher se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas de Sarah, seu vestido branco, de alguma forma, permanecendo impecável no chão sujo. Pessoas como nós, corrigiu ela gentilmente, são exatamente a razão pela qual estou aqui. A paciência de Jake se esgotou. Chega dessa porcaria religiosa estranha. Ele pegou uma lata de sopa de uma prateleira próxima e a jogou na cabeça da mulher. A multidão engasgou. Celulares se aproximaram. Mas a lata nunca atingiu seu alvo. Parou no ar, pairando a 7 centímetros do rosto dela, girando lentamente como se estivesse suspensa por fios invisíveis. Por 5 segundos que pareceram uma eternidade, a loja inteira ficou completamente silenciosa. Então a lata flutuou suavemente para baixo e se colocou de volta na prateleira. O rosto de Tony ficou branco como papel. Que diabos foi isso? Mas Jake não tinha terminado. A prisão o havia ensinado que demonstrar fraqueza significava se tornar uma presa. Ele se lançou para frente, com o objetivo de empurrar a mulher para o lado e terminar o que começou com Sarah. Suas mãos passaram direto por ela. Como se ela nem estivesse lá. A loja explodiu em gritos. Telefones caíram. Pessoas recuaram aterrorizadas. Mas a mulher simplesmente se levantou, limpou um grão de poeira imaginário do vestido branco e olhou diretamente nos olhos de Jake. Seu tempo acabou, disse ela baixinho. Vocês dois. David abriu caminho pela multidão,
seus instintos protetores finalmente superando o choque. Mas quando chegou ao lado de Sarah, a mulher já havia sumido. Desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Exceto por uma coisa: as compras espalhadas de Sarah estavam agora organizadas em seu carrinho, e preso à sua lista de compras havia um pequeno bilhete branco que dizia simplesmente: não tema. A justiça vem para aqueles que esperam. Jake cambaleou para trás, sua máscara de durão se rompendo completamente. Porque em algum lugar no fundo de sua mente criminosa, ele se lembrou de uma figura branca que o visitou em sua cela exatamente 21 dias antes. Uma figura que lhe prometera que suas vítimas seriam protegidas. E agora ele estava começando a entender que algumas promessas são feitas por forças muito mais poderosas que a lei. David Mitchell olhou para o bilhete branco preso à lista de compras de sua esposa, com as mãos tremendo ao ler aquelas palavras novamente. Não tema. A justiça vem para aqueles que esperam. Mas esperar nunca pareceu uma opção quando a mulher que você ama estava sendo aterrorizada. Naquela noite, enquanto Sarah dormia inquieta, assombrada pela humilhação do dia, David estava sentado em seu escritório em casa, cercado por algo que chocaria qualquer um que o conhecesse. Documentos legais, boletins de ocorrência, registros prisionais, tudo meticulosamente organizado em sua mesa como uma sala de guerra. Porque David Mitchell não era apenas um contador de boas maneiras. Por 15 anos, ele foi o investigador financeiro do Ministério Público, o homem que seguia rastros de dinheiro que colocavam criminosos atrás das grades. Ele se aposentou precocemente quando Sarah adoeceu, mas suas habilidades não diminuíram. Elas se aprimoraram. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do número de Jake Morrison. De alguma forma, o desgraçado havia conseguido suas informações de contato. Sua esposa aleijada teve sorte hoje. Da próxima vez, aquela louca não estará por perto para salvá-la. David cerrou os dentes. Aqueles idiotas não tinham ideia de quem estavam ameaçando, ou no que tinham acabado de se meter. Ele abriu o laptop e começou a digitar. Em minutos, acessou os registros de liberdade condicional de Jake Morrison, histórico profissional e associados conhecidos. O arquivo de Tony Reeves veio em seguida. Então, ele investigou mais a fundo: registros bancários, relatórios de crédito, registros em redes sociais. Tudo. O que ele encontrou o fez sorrir pela primeira vez em dias. Jake Morrison devia $12.000 em pensão alimentícia atrasada. Tony Reeves havia violado liberdade condicional 2 vezes no último mês, faltando a check-ins que, por algum motivo, ainda não haviam sido relatados. Os 2 homens moravam em um motel decadente que estava sob investigação federal por tráfico de drogas. Mas David precisava de mais do que papelada. Ele precisava de olhos e ouvidos. Na manhã seguinte, ligou para a detetive Maria Santos, sua ex-parceira no escritório do promotor. Ela atendeu ao primeiro toque, com a voz ríspida e profissional, até ouvir sua voz. David Mitchell. Eu estava me perguntando quando você reapareceria, disse Maria, suavizando o tom. Soube do diagnóstico da Sarah. Como ela está? Nada bem, Maria. E ontem piorou. Ele contou tudo a ela: o incidente no supermercado, a humilhação, as ameaças. Mas não mencionou a mulher misteriosa. Algumas coisas eram estranhas demais para serem registradas em relatórios oficiais. Maria ficou em silêncio por um longo momento. Esses 2 lixos ameaçaram uma mulher com deficiência em público, com testemunhas. Provas em vídeo também. Metade da loja estava gravando. Envie-me tudo o que tiver sobre eles. Vou fazer algumas ligações. Mas David já estava 3 passos à frente. Enquanto conversavam, seu computador apitou com uma mensagem criptografada de um antigo contato, alguém que lhe devia favores em um grande caso de apropriação indébita anos atrás. A mensagem continha algo lindo: imagens completas de vigilância do motel onde Jake e Tony estavam hospedados. Eles estavam traficando drogas. Uma pequena quantia, mas o suficiente para mandá-los de volta para a prisão por um longo tempo. Naquela tarde, David recebeu outra mensagem de Jake. Diga à sua esposa para ficar em casa amanhã. Sabemos onde você mora. Desta vez, David respondeu: não, Jake. Você não tem ideia de onde está. A resposta de Jake veio instantaneamente. O que isso quer dizer, burocrata? David sorriu enquanto digitava sua resposta. Pergunte ao seu agente de condicional. Ah, espere. Talvez seja melhor ligar para um advogado primeiro. 3 horas depois, o celular de Jake Morrison explodiu com notificações. Fotos dele vendendo drogas,
com data e hora marcadas. O número do agente de condicional. O advogado da ex-mulher exigindo os $12.000 que ele devia. Uma intimação judicial por violação dos termos da liberdade condicional. Tony recebeu o mesmo tratamento. Os celulares dos dois homens também receberam mais uma mensagem, de um número indetectável. A senhora na cadeira de rodas tem amigos que você não pode ver. Pare agora ou descubra como é a verdadeira punição. À noite, David havia compilado um dossiê de 47 páginas sobre os dois homens. Cada crime, cada violação, cada pessoa que eles haviam ferido. O detetive Santos havia registrado queixas oficiais. Agentes federais estavam preparando mandados. Mas, ao fechar o laptop, David notou algo estranho. Em sua mesa, ao lado de todas as evidências cuidadosamente organizadas, havia uma única flor branca. Um lírio, fresco como se tivesse acabado de ser colhido. Ele não a havia colocado lá. Sarah dormia no andar de cima. As portas estavam trancadas. No entanto, de alguma forma, parecia um sinal. Uma bênção para o trabalho que ele estava prestes a concluir. Lá fora, Jake Morrison andava de um lado para o outro em seu quarto de motel, paranoico e suando. Tony estava sentado na cama, olhando para a tela do celular cheia de evidências que poderiam destruir sua vida. Como eles conseguiram tudo isso? Sussurrou Tony. As mãos de Jake tremiam enquanto ele tentava ligar para o número que havia enviado as fotos, mas a mensagem caiu direto em uma voz calma e familiar. Você foi avisado. Última chance. Nenhum dos dois dormiu naquela noite. E eles não tinham ideia de que seu pesadelo estava apenas começando. O que Jake e Tony não conseguiam ver era que David Mitchell não estava mais trabalhando sozinho. A mulher misteriosa do supermercado havia deixado mais do que apenas uma flor em sua mesa. Ela havia deixado algo que transformaria dois pequenos criminosos em alvos da maior operação policial que o condado já vira em anos. E a contagem regressiva para o acerto de contas já havia começado. A batida aconteceu às 5h47, exatamente 72 horas depois de Jake Morrison ter empurrado a cadeira de rodas de Sarah. Agentes do FBI, agentes da DEA e policiais locais cercaram o Sunrise Motel como um furacão de justiça que se formava há dias. Jake acordou com a porta explodindo nas dobradiças, agentes federais inundando seu quarto com armas em punho. Jake Morrison, você está preso por distribuição de substâncias controladas, violação de liberdade condicional e acusações federais de extorsão. No quarto ao lado, Tony Reeves estava recebendo o mesmo tratamento. Os dois homens foram arrastados para fora algemas, sua operação de drogas exposta, sua liberdade evaporando como a névoa da manhã. Mas o verdadeiro choque veio quando a detetive Maria Santos leu seus direitos. Vocês também estão sendo acusados de agressão e assédio a uma pessoa com deficiência, capturados em vídeo testemunhados por 47 pessoas. O rosto de Jake ficou branco. É sobre aquela mulher na cadeira de rodas. Você está falando sério? Sério mesmo. E tem mais. Santos ergueu seu tablet, mostrando extratos bancários, registros de comunicação e imagens de vigilância. Ameaçar uma testemunha federal. Sim, Sr. Morrison. O marido de Sarah Mitchell trabalhava para o Ministério Público. Vocês ameaçaram a família de um policial. Tony começou a hiperventilar. Nós não sabíamos. Como poderíamos saber? Saber o quê? Que pessoas com deficiência merecem dignidade humana básica. A voz de Santos era fria. Ou que ações têm consequências? Enquanto as viaturas partiam, David Mitchell estava do outro lado da rua, observando por trás dos vidros escuros. Seu telefone vibrou com uma mensagem do detetive Santos. Pacote entregue. Eles podem pegar de 15 a 20 anos, no mínimo. Mas quando David se virou para compartilhar a notícia com Sarah, encontrou-a olhando pela janela do carro com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lágrimas de alegria, mas lágrimas de algo mais profundo. Ela está aqui, sussurrou Sarah. David seguiu o olhar dela e sentiu o coração parar. A mulher de branco estava perto da entrada do motel, observando as prisões com a mesma expressão serena. Mas agora, na luz do amanhecer, ela parecia diferente. Mais real. Mais humana. Ela caminhou diretamente para o carro, seu vestido branco imaculado, apesar do caos ao redor. David abaixou o vidro da janela, sua mente investigativa lutando para processar o que estava vendo. A justiça foi feita, disse ela simplesmente, sua voz carregando a mesma calma sobrenatural. Mas isso nunca foi sobre elas. Sarah estendeu a mão pela janela e agarrou a mão da mulher.
Eu não entendo. Quem é você? A mulher sorriu e, por um momento, pareceu exatamente o que era, uma latina cansada, de meia-idade, com mãos calejadas e sapatos gastos. Meu nome é Carmen Rodrigues. Eu limpo escritórios no centro da cidade. Minha filha Sofia tem paralisia cerebral. Ela tem 12 anos. O queixo de David caiu. Você não é, quer dizer, nós pensamos. Você pensou que eu fosse outra pessoa, Carmen assentiu. As pessoas veem o que precisam ver. Mas eu sou apenas uma mãe que sabe como é ver o mundo tratar seu filho como se ele não importasse. Sara chorava mais forte agora, mas eram lágrimas diferentes. As coisas que você fez na loja, a lata flutuando, desaparecendo. Os olhos de Carmen brilharam. Às vezes, quando estamos desesperados o suficiente, vemos milagres. Às vezes, precisamos acreditar em algo maior do que nós mesmos. E às vezes, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um pequeno dispositivo. Um pouco de tecnologia ajuda a criar a ilusão que as pessoas precisam para encontrar coragem. Ela mostrou a eles um pequeno controle remoto. Ímãs na prateleira. Sistema de projeção. Meu sobrinho trabalha com efeitos especiais para filmes. Me ensinou alguns truques. David a encarou, espantado. Mas como você sabia dos registros prisionais deles? Das informações pessoais deles? O sorriso de Carmen ficou levemente triste. Porque eu limpo o escritório de liberdade condicional todas as noites. Eu ouço coisas. Vejo coisas. E quando vi o que fizeram com sua esposa, soube que alguém tinha que agir. Ela entregou um cartão de visita a Sara. Eu administro um grupo de apoio para famílias que lidam com deficiências. Nos encontramos nas noites de terça-feira na igreja de Santa Maria. Cuidamos uns dos outros porque ninguém mais o fará. Enquanto Carmen se afastava, David a chamou. Por quê? Por que você nos ajudou? Ela fez uma pausa sem se virar. Porque 3 meses atrás, aqueles mesmos 2 homens fizeram minha Sofia chorar no supermercado. Eles a chamaram de retardada e arrancaram seu dispositivo de comunicação de suas mãos. Ela não falou mais desde então. David sentiu algo se abrir no peito. Carmen, espere. Mas quando ele olhou para cima, ela tinha sumido. Não desapareceu, apenas dobrou a esquina como qualquer pessoa normal faria. Porque era exatamente isso que ela era. Uma pessoa normal que havia decidido fazer algo extraordinário. Sara apertou a mão dele. David, precisamos ir àquela reunião da igreja na terça-noite. Ele assentiu, entendendo que suas vidas tinham acabado de mudar de maneiras que não tinham nada a ver com prisões ou justiça. Eles haviam encontrado algo mais valioso do que vingança. Eles haviam encontrado uma comunidade. À medida que as viaturas se distanciavam, David percebeu que a revelação mais poderosa não era sobre a identidade de Carmen ou a sofisticada operação policial. Era sobre algo muito mais simples e profundo. Às vezes, os atos de coragem mais extraordinários vêm das pessoas mais comuns, e às vezes a justiça chega usando luvas de limpeza e carregando um coração cheio de amor por crianças que só querem pertencer a um mundo que nem sempre abre espaço para elas. 6 meses depois, Sara Mitchell empurrou sua cadeira de rodas pelas portas de igreja de Santa Maria com uma confiança que não existia antes daquele dia no supermercado. O grupo de apoio da noite de terça-feira havia crescido de 8 famílias para mais de 40, e Sara havia se tornado sua co-líder, ao lado de Carmen Rodrigues. Esta noite, novas famílias se juntam a nós, anunciou Sara ao círculo de pais, filhos e cuidadores. Lembrem-se, todos aqui entendem o que significa lutar por dignidade em um mundo que nem sempre reconhece o nosso valor. No canto, Sofia Rodrigues, de 12 anos, trabalhava silenciosamente em seu tablet, com seu dispositivo de comunicação restaurado e atualizado graças às doações da comunidade que se uniu em torno da história de Carmen. Ela olhou para cima, sorriu para Sara e digitou uma mensagem que apareceu na tela. Obrigada por ser corajosa. David estava no fundo da sala, observando sua esposa facilitar as discussões sobre acessibilidade, advocacia e esperança. A mulher que antes sussurrava, eu só quero comprar comida agora, falava com autoridade sobre direitos legais e organização comunitária. Enquanto isso, a 320 quilômetros de distância, na prisão estadual, Jake Morrison estava sentado em sua cela cumprindo 1 ano de prisão. 2 de uma sentença de 15 anos. Seu companheiro de cela tinha acabado de ler para ele uma carta do advogado da ex-mulher, mais uma ordem de penhora pela pensão alimentícia que ele nunca havia pago. Tony Reeves ocupava a cela ao lado, ambos tendo aprendido que a prisão era muito mais difícil na segunda vez.
A operação de drogas deles tinha sido maior do que qualquer um imaginava. O FBI usou o caso para desmantelar uma rede de tráfico multiestadual, enviando dezenas de traficantes para prisões federais. O que começou como intimidação a uma mulher com deficiência expôs uma rede criminosa que havia envenenado comunidades por anos. Mas a verdadeira transformação aconteceu na igreja de Santa Maria. Carmen se aproximou do microfone, seu uniforme de limpeza substituído por um vestido azul simples. 6 meses atrás, vi 2 homens humilharem uma mulher em uma cadeira de rodas. Eu poderia ter ido embora como todos os outros fizeram. Em vez disso, decidi agir. Ela olhou diretamente para as famílias reunidas no círculo. Usei truques de cinema para fazê-los pensar que eu era sobrenatural. Mas o verdadeiro milagre não foi a lata flutuante ou o ato de desaparecer. O verdadeiro milagre foi o que aconteceu depois, uma comunidade que decidiu se unir. David deu um passo à frente. Carmen nos ensinou que coragem extraordinária não requer superpoderes. Requer apenas que pessoas comuns decidam que já chega. Sarah empurrou sua cadeira para o centro do círculo. Jake Morrison e Tony Reeves acharam que poderiam nos intimidar porque sou deficiente. O que eles descobriram é que atacar um de nós significa enfrentar todos nós. A sala explodiu em aplausos, mas Sarah levantou a mão. A lição mais importante não é sobre vingança ou mesmo justiça. É sobre o que construímos depois. Esta comunidade, essas amizades, este sistema de apoio, é assim que se parece a verdadeira vitória. Uma jovem mãe na última fileira levantou a mão. Meu filho tem autismo. Na semana passada, as crianças na escola estavam zombando dele. Mas desta vez, eu não reclamei apenas com o diretor. Eu organizei os outros pais. Criamos um programa de inclusão. Mais mãos se levantaram. Mais histórias de coragem inspiradas por aquele dia no mercado Henderson. O vídeo do incidente no supermercado foi visto 12 milhões de vezes, mas, mais importante, gerou grupos de apoio semelhantes em 37 cidades. Carmen sorriu ao observar famílias se conectando, compartilhando recursos e construindo redes de ajuda mútua. Às vezes, Deus trabalha por meio de câmeras de segurança de supermercados e equipamentos de efeitos especiais, disse ela baixinho a David. Às vezes, anjos usam uniformes de limpeza e carregam ímãs em suas bolsas. Ao final da reunião, Sarah recebeu uma mensagem de texto do detetive Santos. A liberdade condicional de Jake Morrison acaba de ser negada. Tony Reeves recebeu mais 5 anos de prisão por tentar intimidar testemunhas. Eles serão velhos antes de verem a liberdade novamente. Sarah mostrou a mensagem a David e a apagou sem responder. Alguns capítulos de suas vidas foram simplesmente encerrados para sempre. Caminhando até o carro, David passou o braço em volta dos ombros da esposa. Jake Morrison tentou fazer você se sentir pequeno em um supermercado. 6 meses depois, você lidera um movimento que está mudando vidas em todo o país. Sarah olhou para ele. Carmen estava certa sobre milagres. Às vezes, nos tornamos o que as pessoas precisam que sejamos. E às vezes, os mais quebrados entre nós se tornam os mais fortes. Eles voltaram para casa, passando pelo mercado Henderson, onde uma nova placa estava pendurada na vitrine. Esta loja apoia com orgulho a acessibilidade e a inclusão para todos os clientes. O gerente havia implementado um treinamento de conscientização sobre deficiência para todos os funcionários e instalado uma linha direta com grupos de defesa locais. Em casa, o laptop de Sarah exibia 43 e-mails de família solicitando ajuda para iniciar grupos de apoio em suas comunidades. Sua história viajou muito além daquele supermercado, tornando-se um farol para qualquer pessoa que já tivesse se sentido invisível. O último e-mail era de Sofia Rodrigues. Senhora Mitchell, estou fazendo uma apresentação na escola sobre heróis. Posso usar sua foto? Minha mãe diz que você e minha mãe provaram que a melhor vingança é se tornar forte demais para precisar dela. Sarah fechou o laptop e sorriu. Jake Morrison e Tony Reeves pensaram que estavam humilhando uma mulher frágil em uma cadeira de rodas. Em vez disso, despertaram algo muito mais poderoso, uma comunidade que se recusava a deixar ninguém sozinho. Às vezes, a justiça vem pelos tribunais. Às vezes, por meio de sentenças de prisão. Mas a justiça mais doce de todas é quando as pessoas que tentaram te destruir descobrem que só te tornaram mais forte. Se esta história te emocionou, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando decidem que a gentileza importa mais do que a crueldade, e que ficarmos juntos é sempre mais forte do que ficarmos sozinhos.